Olá, bom dia para você. Agora são 11 horas e 30 minutos desta terça-feira, 12 de agosto. Hoje, antes das 6 da manhã, mais ou menos umas 5h50, uma forte explosão foi ouvida por moradores de vários municípios na região metropolitana, mais ao norte de Curitiba. A gente está vendo uma coluna de fumaça lá em cima que se formou. O barulho veio de uma fábrica de explosivos em 4 Barras. Moradores da cidade e também de Pinhais, Piraquara e Campina Grande do Sul, pelo menos dessas 3 cidades, sentiram um estrondo. Vidros de casas ao redor se quebraram. A empresa, ela funciona 24 horas por dia e por isso havia funcionários no local. As primeiras informações eram de que havia feridos e que 7 pessoas estavam desaparecidas. Mas as coisas foram mudando e se atualizando ao longo da manhã. E nós vamos para lá, ao vivo, conversar com a repórter Valéria Próspero, que acompanha toda a situação no momento. A primeira pergunta que te faço, Valéria, é com relação aos feridos, às vítimas. Qual é o dado que a gente tem no momento atual, oficial, para passar para as pessoas de casa? Bom dia. Bom dia, Evandro. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, né? Tem várias vítimas, são 8 desaparecidos, né? O número confirmado pelo Corpo de Bombeiros. E a empresa aqui, a Inaex, ela chegou a informar que mais de 13 pessoas já foram atendidas com escoriações. Mas esse número pode ser superior, né? Então, ao meio-dia, elas vão emitir uma nota, né, para dar o número correto dessa quantidade de pessoas atendidas. Mas, até o momento, são essas as informações. Os parentes dos desaparecidos, eles estão recebendo um atendimento especial aqui com psicóloga. Um ônibus chegou a levar eles até lá para dentro da empresa para serem atendidos, para serem consolados, né, desse momento de desespero onde nenhum deles tem informações para saber se o parente está vivo, se está machucado, né, o que aconteceu lá dentro, que ainda vai precisar aguardar. A gente conversou, né, com alguns desses parentes aqui fora, mas assim, eles não quiseram gravar a entrevista porque estavam num momento muito frágil, né, muito triste, mas, por exemplo, a Aline, ela é enteada do Roberto dos Santos, um dos desaparecidos, e ela tá aqui no aguardo. Ele entrou no contraturno, né, aqui do trabalho e não saiu mais, está aguardando aí informações. Da mesma forma, o Henrique, ele é sobrinho da Jéssica Alves Pires. Ela que também trabalhava na parte onde houve a explosão, e ele estava assim muito desolado, chorando bastante por causa dessa situação, né, da tia. Todos os parentes dele estão aqui ainda aguardando informações e esperam que tenham boas notícias. Mas a Rosimari, ela teve a alegria de saber que o filho dela foi um dos sobreviventes, né, desse desastre. Ele sofreu algumas escoriações, mas saiu vivo, e ela conversou com a equipe. Vamos ouvi-la. Estou aliviada por ele, mas estou triste pelas outras famílias, né? Porque meu filho pelo menos falou, mas as outras famílias que entraram, não é bom. É emocionante o relato da dona Rosemary. E aqui, Evandro, vieram 10 equipes do Corpo de Bombeiro e o Esquadrão Antibombas está, nesse momento, atuando ali na empresa para garantir que os bombeiros possam atuar com segurança, né? Diante disso, as buscas realmente ainda não começaram, e os bombeiros continuam aqui no local, aguardando essa possibilidade de fazer os atendimentos. E o coronel Hiller Lino, ele contou para a gente um pouquinho sobre esses primeiros atendimentos realizados aqui pela equipe. Vamos escutar. Foi uma explosão de bastante material, gerou bastante energia, né? Há escombros ali da edificação onde estava sendo trabalhado esse material. Uma outra edificação vizinha também a gente percebe no visual lá que foi afetada, né? Mas essa edificação vizinha é baixa, não é uma edificação alta. Vamos dizer assim, mais ou menos uma quadra que se percebe que estilhaços, árvores foram afetadas, edificações ali próximas, né? Não temos informação do que possa ter causado aí a explosão. A polícia científica está no local, a própria empresa tem os técnicos, enfim, que vão fazer essa investigação e vão conseguir concluir aí qual que foi a questão que acabou dando início à explosão. E o coronel falou também sobre essa questão da empresa ter ou não ter licenciamento, ter autorização para atuar, né, ter essa segurança toda para os funcionários, para garantir a segurança deles. E vamos ouvir também um pouco sobre o que ele falou sobre isso. Esse tipo de empresa é uma empresa grande, uma multinacional, que trabalha com um tipo de produto bastante perigoso, né? As autorizações e o necessário atendimento da legislação para a segurança desse tipo de área, principalmente numa empresa do porte dessa, né, são bastante rígidas, acompanhadas aí por todos os órgãos de segurança.
E a gente pôde perceber até pela resposta, a primeira resposta que a própria empresa deu, que ela estava preparada para prestar esse primeiro atendimento, o que facilitou a nossa chegada e o estabelecimento de toda a logística para a gente dar continuidade aí no atendimento da situação. Fernando, nossa equipe vai continuar aqui aguardando mais informações, né, do Corpo de Bombeiro ou da Secretaria de Segurança Pública, né, que está acompanhando todo esse andamento, toda essa busca, né, por possíveis sobreviventes ou até mesmo por corpos, né, desaparecidos. E daqui a pouco a gente volta com mais informações. É com você no estúdio. Obrigado, Valéria. Uma empresa multinacional, uma fábrica de explosivos. Houve uma explosão hoje antes das 6 horas da manhã. Várias pessoas feridas, pelo menos 13, segundo a Valéria já trouxe de informação para a gente. Explosão aí que deixou algumas pessoas desaparecidas. São funcionários que estavam no momento no trabalho, a empresa funciona 24 horas e que lá dentro continuam. Então não se sabe onde estão, se há vítimas, se há pessoas mortas, né? Se há essa confirmação de mortos. Nós estamos também apurando essas informações para trazer ao vivo para você nessa segunda edição do nosso Paraná Agora. Estamos acompanhando desde bem cedo, né, o trabalho que ainda está sendo feito. A gente pode até mostrar mais um pouquinho das imagens da explosão, enquanto eu vou aqui trazendo mais alguns relatos do Corpo de Bombeiros que a gente ouviu também nessa manhã, dizendo que o primeiro trabalho que precisa ser feito é de evitar que outra explosão possa ocorrer, de verificar todo o prédio que ficou de pé, né, e aquela parte onde houve a explosão, se não há nenhum explosivo no chão que possa detonar, outra situação que possa se repetir para evitar maiores danos, para evitar outras vítimas também. E aí depois desse trabalho feito no local, os bombeiros vão poder verificar se encontram corpos, se encontram as vítimas desaparecidas e aí informar as famílias. Os parentes já estão lá, muitos, né, moradores da região metropolitana. A fábrica de explosivos é a maior empresa que mais emprega no município de Quatro Barras e nós também temos para mostrar para vocês a fala do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que na verdade se manifestou nas redes sociais logo depois do acidente. Eu vou pedir para colocar aqui no telão, para eu trazer para você também, que participa junto com a gente do nosso Paraná Agora. Ele falando, né, que o Corpo de Bombeiros estava mobilizado já para atender a ocorrência na explosão. Diversas viaturas e ambulâncias foram para a empresa logo cedo, que o Grupo de Operações de Socorro Tático, o GOST, coordena as buscas pelas pessoas desaparecidas. Foram 8, então, confirmadas são 8, né, confirmadas pela equipe do Corpo de Bombeiros. E o governador disse que determinou que o secretário de Segurança Pública, o Hudson Leôncio Teixeira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Antônio Hiller, que nós ouvimos também em entrevista agora há pouco, acompanhem o caso presencialmente. Estão por lá. Nós vimos a movimentação da Polícia Militar também, Corpo de Bombeiros, da própria empresa para atender os parentes das vítimas e nós vamos trazendo todos os detalhes para você que está ligado aqui no Paraná Agora, segunda edição. A nossa equipe continua por lá e vai atualizar tudo para vocês daqui a pouquinho.